Os ciclos que manifestam a ordem e definem nossa história. Não há só o ciclo solar, o Sol passando nos signos do zodíaco. Isso define o signo das pessoas. Quem nasce em Sol em Áries, Sol em Touro, Sol em Gêmeos, Sol em Câncer e assim por diante. Mas nós temos grandes ciclos, ciclos que envolvem toda a humanidade. Por exemplo, o ciclo das eras. São 2160 anos para a galáxia girar 30 graus e fazer com que mude uma era. Então, se no dia 21 de março do nosso calendário, mas não precisa ser esse calendário, qualquer calendário serve, desde que estou em Stonehenge ou qualquer instrumento de medição, quando o Sol nasce e a luz bate numa marquinha, numa pedra oposta, ali começa a primavera, porque o Sol está passando exatamente em cima da linha do Equador Celeste. Você pode fazer isso numa janela do seu quarto, da sua casa. Basta marcar o dia entrou na primavera, marca o posicionamento que o Sol fez uma sombra lá na parede. Daqui a um ano você vai ver isso acontecendo de novo. E lógico que 6 em 6 meses, porque vai ter um outro momento em que aquela sombra vai estar no mesmo lugar, porém já marcando o outono e não a primavera. E assim os ciclos se dão do Sol. E quando ocorre que esse posicionamento do dia 21 de março, que ocorre o momento em que o Sol passa exatamente na linha do Equador, se desloca 30 graus devido a essa galáxia que vai girando em 2160 anos, e marque então o início de uma nova era, porque o Sol não vai estar na constelação de Áries, vai estar entrando no signo de Áries e na constelação, por exemplo, a nossa de Peixes. 2153 aproximadamente, vai estar no dia 21 de março, o Sol entrando na primavera para o hemisfério norte. Ocorre então que nós estaremos com a constelação de Aquário, dando início à era de Aquário. Uma era move toda a humanidade. A era de Touro, a era que teve os faraós, dono de tudo. O deus oposto era Escorpião, Touro, Escorpião. Então, o deus da morte era muito importante, o deus Apis. O faraó era o sacerdote e a morte era um tema importante, a ponto deles quererem fazer túmulos para poder levar todo o patrimônio dele, junto com ele, para o reino de Hades, Plutão. Depois veio a era da guerra, Áries, belicoso. Aí nós temos líderes que são César, donos dos exércitos, e Salomão, garanhão, 1.700 mulheres, Davi, 77 mulheres, abençoados por Deus. Que isso? Quer dizer que Deus, na era de Áries, abençoava o garanhão que usava as mulheres do jeito que queria. Hoje seria um absurdo pensar isso. Aí vem a era de Peixes. Então nós temos o boi como símbolo da era de Touro, o boi bezerro de ouro. Depois a era de Áries, o carneiro. Vamos queimar carneiro na fogueira lá no altar. Aí vem a era de Peixes e o indivíduo fala, não queimo o carneiro não, eu sou o Cordeiro de Deus, eu vou morrer pela humanidade. E assim entramos na era de Peixes, a era da culpa. Peixes é um signo que quer se sacrificar por todo mundo, ele quer morrer pelos outros, ele acha isso tão bonito, as pessoas se doarem, fazerem tudo para o outro, tirar a roupa do corpo para abrigar quem está com frio. Isso é a natureza própria de Peixes. Em outro vídeo nós vamos falar sobre todos os signos e representar isso no período do ano. Peixes representa o período em que
o degelo já aconteceu com os ventos frios de Aquário, e os lagos agora, todos eles prontos para serem pescados, cheio de peixes, os rios cheios de peixes, é o período da piracema, da migração dos peixes. Aí os peixes pulam lá no hemisfério norte, então eles pulam e a pessoa pode pegar o peixe na mão, uma fartura muito grande. Então essa é a bênção de peixes. Todos podem ser iguais, todos podem recolher a dádiva do alimento que Deus nos dá. E na era de peixes, olha, se você for bonzinho, Deus vai te acolher no paraíso, na morada. Olha, Deus na fundação do credo, né, da Bíblia, ele diz bem assim: você fracassou, você foi tentado pelo demônio lá, pela cobra, então você vai agora ser expulso. Poxa, só porque teve prazer sexual, ele foi expulso do paraíso? Que coisa ridícula, parece assim um negócio que inventaram para punir o sexo. Porque a era de peixes, o sexo tem que ser visto como algo pecaminoso. Na era de Ares, não. Quanto mais mulher Salomão tivesse, mais glória ele ia ter perante Deus. Aí vem a era de peixe, Jesus não faz sexo. Maria de Madalena, oh, você amou demais, não ame tanto assim. Maria tem Jesus sem ter sexo. Poxa vida. Sai de uma era em que o sexo é explosão, e vem a era de peixe. O sexo é culpa. As pessoas hoje vivem o sexo num sentido de culpa. Nós estamos nos aproximando da era de Aquário, muita coisa está mudando. Mas Aquário vai ter uma visão de sexo coletivo. Aí é um outro sentido que a gente vai estudar depois. Depois do grande ciclo que é a era, 2160 anos, vem ciclos menores, Plutão 250 anos, movendo transformações brutais na sociedade. A gente pode estudar todos eles. Temos vídeos aí no YouTube, no meu canal, que você vai encontrar sobre os ciclos de Plutão. Temos Netuno, 165 anos aproximadamente, temos Urano, 86 anos, Saturno, 28 anos e meio aproximadamente, Júpiter, 12 anos, e aí Marte, 1 ano e meio, Vênus e Mercúrio, Sol, é quase 1 ano, e nós temos a Lua, 28 dias e meio a 29. Portanto, esses ciclos vão conduzindo nossa história. Como eu localizo no mapa de uma pessoa fases da vida dela? Eu pego a tabela planetária, vou lá e falo, olha, você tem Marte aqui nesse posicionamento, Plutão está em conflito com Marte a 90 graus ou a 180, você está passando por um ciclo destrutivo, agressivo, explosivo, impaciente, com a sexualidade meio a ponto de vulcão, né? Então isso causa uma confusão na pessoa se ela tiver culpa. Então, nossa história pode ser traçada pelos ciclos astrológicos. E a nossa história individual como a nossa história coletiva. E é isso que nós vamos estudar ao longo desses vídeos que provocam pensar. Pensar diferente. Talvez algo que nos prepare para nossas gerações futuras, nossos netos, bisnetos, entenderem a era de Aquário que surge de uma forma mais cabeça, mais intelectual, porque é isso que pretende a era de Aquário. Mas não pense que ela vai ser um paraíso, ela vai ser um caos revolucionário.